do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Santina, lembram de mim? Então, nós vamos hoje para a nossa aula número 4 de ciências. Estão gostando das nossas aulas? Eu espero que sim, não é? Vocês já estão aí com os cadernos, as folhas de papel, não é? Os lápis de cor, a caneta, que quarto ano já pode usar a caneta, né? O apontador, e a borracha, não é? Então, é importante ali vocês separarem esse material. E, além disso, encontre um lugar bem confortável ali na sua casa para assistir às aulas e fazer as suas tarefas. Combinados? Então, se você já está todo arrumadinho, todo organizado ali na sua casa, então já pode ir começando ali a anotar a data de hoje e aula número 4 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que você se organize, anote ali o que é preciso e eu já volto. E aí, conseguiram então registrar a data de hoje, aula número 4 de ciências? Podemos começar? Olha só, mais esse resuminho aqui. Não sei se você conseguiu copiar a aula passada, né? Vamos fazer juntos agora aqui? Olhe lá, ó. Os átomos formam as... O que vocês acham ali? Formam as moléculas, não é? E as moléculas formam as substâncias. E as substâncias constituem os materiais que existem no nosso planeta, no universo. Tudo que existe são formados de átomos e moléculas.
Tudo bem até aí, gente? Vocês entenderam? Eu vou dar um tempinho para você registrar, né? Terminar de registrar esse resumo aqui lá no seu caderno, tá? Eu já volto. Então, conseguiram ali anotar esse resumo? Espero que você também tenha entendido, tá? Depois também, lembram lá da aula passada, quando nós fizemos aquele experimento de misturar substâncias? Lembram que nós fizemos misturas de água com açúcar, água com sal, água com óleo? Estão lembrados desses experimentos que nós fizemos aí? Não sei se você conseguiu fazer ali com alguma pessoa da sua família, não é? É um experimento bem simples, né? Para vocês verem como que as substâncias se misturam. Algumas ficam diluídas, outras não se dissolvem na água, né? Vocês notaram isso? E aí, lembram da tarefa também? Que nós pedimos assim, onde existem misturas na nossa vida? Você fez essa tarefa? Se você não fez ainda, dá tempo, não tem problema. Vai ali, você tem tempo ainda de fazer, não é? Uma pesquisa e verificar aonde que existem misturas na nossa vida. E daí construir um cartaz com imagens e frases, né? Dizendo onde que existem misturas no nosso cotidiano, na nossa cozinha, no nosso banheiro, na nossa casa, né? Na rua, onde, né? Na nossa vida, na natureza, onde é que existem misturas, tá? Então, eu fico aguardando aí essa tarefa. Mas, né, eu trouxe aqui também um pouquinho para mostrar algumas dicas. Olhem aqui, ó. Você já notou que as misturas estão presentes em nosso dia a dia? Vejam lá, por exemplo, quando nós vamos fazer uma receita de bolo, nós misturamos, não é? O ovo, o leite, a manteiga, a farinha, o fermento, não é verdade? O bolo também é uma mistura. O concreto das calçadas e aquele que nós usamos nas construções também é feito uma mistura de areia, água, cimento, não é? Então, também é um exemplo de mistura.
Você sabia que o vidro de que é feito ali, as garrafas, as coisas, os copos, não é? O vidro também é uma mistura de areia, de sílica e de outros materiais, né? De outras substâncias que existem na natureza. Então, é essa ideia que eu quero que vocês façam ali na pesquisa de vocês. Mostrem onde é que existe misturas, tá? No dia a dia. Eu trouxe aqui também algumas coisas. Olhem aqui, ó. Você sabia que a maionese é uma mistura? A maionese, sabe aquele creme que nós usamos em casa ali para fazer salada? Muitas, né, pessoas fazem em casa uma mistura aí de ovos, azeite e sal e leite, depende da receita, né? Mas é uma mistura de muitas substâncias. Eu trouxe um outro exemplo aqui também para vocês. Você sabia que o nosso sangue também é uma mistura? O que circula, né, que percorre as nossas veias e artérias, o sangue, ele é constituído de água, sais minerais, vitaminas, os nutrientes que a gente come, e também tem as células, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Então, o sangue também é uma mistura. E assim, ó, muitas outras misturas aí eu quero que vocês encontrem e façam o seu cartaz. Combinados assim? Então tá joia. Mas a aula de hoje, né, nós vamos continuar falando sobre misturas e transformações. Então, vamos lá, ó. Nós vimos que a mistura é uma junção de 2 ou mais componentes, né? Vocês viram, no caso do bolo, quantos componentes que a gente mistura e assim por diante, né? Então, eu trouxe aqui também um outro exemplo que é bem da nossa vida, né? Então, nós podemos ver que estamos cercados de misturas. A água que nós bebemos, vocês sabiam disso? Ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. Observe esse rótulo aqui de água mineral. Estão vendo ali? É uma água mineral. Mas mesmo a água filtrada, a água que vem das nossas torneiras, também é uma mistura de vários elementos químicos e substâncias, tá? Observe bem ali, ó, do ladinho que eu circulei em vermelho. Notem aqui a composição química da água mineral. Vocês poderiam pensar, mas não é só H2O, professora? A H2O é a água pura, sem nada. Mas a água que nós bebemos, ela contém vários elementos químicos. Por exemplo, olhem lá: bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto. Perceberam quantas substâncias, quantos elementos químicos que estão, né, na água que nós bebemos? Então, vamos continuar aqui agora. Eu vou propor para vocês, nós vamos fazer mais misturas, tá certo? E aí também, olha só, eu vou fazer aqui, mas vocês podem só observar e depois vocês façam ali em casa, sempre com a ajuda de uma pessoa adulta, tá certo? Nunca façam esses experimentos sozinhos. Combinados? E para isso, para essa experiência de hoje, nós vamos precisar então de alguns materiais que depois vocês podem ver ali se tem na sua casa, né? Então é a água, vinagre, o bicarbonato de sódio, detergente de cozinha, colheres e copos transparentes, tá? Então, observem como que eu vou fazer esses experimentos, tá bom? Então, olhem aqui os materiais. O que eu vou fazer, né? Vou misturar vinagre com detergente e vou misturar água com bicarbonato de sódio, tá certo? Aqui os 2 copos e as colheres. Vou pegar um pouco de vinagre, olhem aqui, vou pôr aqui no copo, tá? Não precisa ser muito não, tá? O vinagre. E agora eu vou colocar um pouco de detergente. O que você acha que vai acontecer?
Observe aqui, ó, eu vou pôr olha, eu coloquei menos de metade do copo, agora eu vou colocar umas 2 colheres do detergente e vou mexer. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, né? Vocês estão vendo que mudou de cor, porque o detergente é amarelinho, né? Então, teve uma mudança de cor. Essa foi uma mistura, tá ok? Agora vamos observar aqui, olha só. Vamos pôr um pouquinho de água, mais ou menos igual o vinagre. E aqui eu vou colocar uma colher de bicarbonato, mais ou menos, ó. Uma colherinha pequena. Opa, escapou, né? Aí, assim tá bom. Bicarbonato. Observem o que vai acontecer. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Observaram ali? Houve uma mistura, gente? Houve. E lembra daquela história, né, que nós falamos que depende da quantidade, né, de coisas que nós colocamos? Às vezes dilui tudo, às vezes não dilui tudo, não é? Então, olha, 2 misturas aqui. Vinagre com detergente e aqui água com bicarbonato de sódio. 2 misturas que se dissolveram bem, não é? Agora, uma pergunta que eu quero falar para vocês. Você acha que é possível ainda separar aqui? Olha só, continue aqui. É possível separar o detergente do vinagre? E é possível separar o bicarbonato aqui da água? Pense um pouco aí, isso nós vamos falar mais tarde. Mas já vai pensando nessa questão de separar as misturas. Será que é possível, não é? Então, tá, pensem ali um pouquinho, tá? Mas agora eu quero falar uma coisa com vocês. Nós vamos fazer agora uma mistura da mistura. Nossa, professora, o que é isso? Mistura da mistura. O que nós vamos fazer? Nós vamos misturar a água com bicarbonato de sódio e a água aliás, o vinagre com o detergente, tá? Então, nós vamos pegar essas 2 misturas e vamos misturar, tá certo? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Agora, eu vou pegar uma bandeja aqui, tá? Peguei as 2 misturas, certo? E vou misturar nesse copo aqui, nesse terceiro copo, ó. Vocês estão vendo? Tá? Então, estão preparados? Vou tirar a colher, vou tirar as 2 colheres. O que você acha que vai acontecer, hein, pessoal? O que você acha que vai acontecer agora quando eu misturar essas 2 misturas? Vamos observar? Olhe lá, então. Uau! Vocês viram que legal? O que aconteceu aqui? Perceberam o que aconteceu? Muito legal, não é verdade? Então, olhe só. Então, você observou aqui, olha, que ocorreu uma transformação, houve a formação de uma espuma. Mudou completamente, não é? Formou uma nova substância. E isso é uma transformação. E falando em transformação, não é? Nós podemos observar muitas transformações na natureza, na nossa vida, não é? Você pode me dizer algum exemplo de transformação? Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos, não é? Olhem aqui. Você já notou que quando nós cortamos a maçã ou uma banana, elas escurecem depois de cortadas? Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe, ó, de algumas frutas que se transformaram. Olhem aqui, ó. Aqui eu trouxe uma pera que fica lá na fruteira. Olha só como é que ela fica toda manchada. Isso aqui também é um tipo de transformação. A banana também, ela estava verde, olha o que está acontecendo com ela.
não é? Ela está apodrecendo. E olha aqui a maçã, como eu falei para vocês, quando a gente corta a maçã e deixa por uns minutos, não é? Olha como é que ela escurece. Vocês estão percebendo? Vamos ver a diferença aqui, ó, entre essa que já está cortada e essa aqui que eu vou cortar agora aqui para vocês. Eu peguei uma colher para mostrar para vocês, né? Olha só. Olha como ela é muito mais branquinha, não é? Percebem a diferença? Não é? Olha aqui. Então, você observou que existem muitas transformações que são naturais, como, por exemplo, o apodrecimento das frutas, não é? Olhem aqui mais, o crescimento das plantas. Quando a gente coloca lá um feijãozinho para germinar, ele vai se desenvolvendo e crescendo. Isso também é uma transformação. E você, como que está o seu corpo? Quantos anos você tem? Você lembra de quando você era bebê? O teu corpo não se transformou muito, você não cresceu já e vai continuar se transformando. Então, o desenvolvimento do ser humano também é um tipo de transformação. Nossa, quantas coisas, né, gente? Vocês estão percebendo aí quantas palavras novas que nós estamos aprendendo aqui nessa aula? Misturas, substâncias, moléculas, átomos, transformações. Quantas palavras novas, não é? Dentro aqui das ciências, não é? E vocês sabem qual que é a ciência? Lembra que eu perguntei? Qual é a ciência que estuda tudo isso? A ciência que estuda os átomos, as moléculas, as substâncias, as misturas e transformações e todos os materiais que formam a natureza e o universo. Vocês sabem qual é a ciência que estuda isso? Olhem aqui, vamos ver se vocês tentem descobrir qual é a ciência que estuda essas transformações. É a química. Nossa, professora, nós estamos estudando química. Sim, nós estamos estudando química, que é uma ciência da natureza. A química, gente, é a ciência que estuda a natureza da matéria, das coisas. Como que são feitas as coisas, os átomos, as moléculas, as substâncias, as transformações. E a química não é só algo ruim. A química, ela está presente em nossa vida, no dia a dia, em todos os materiais que nos cercam, nos seres vivos. Olha ali, por exemplo, olha só, uma planta que faz fotossíntese, né? Recebe o gás carbônico do ar e libera o oxigênio, utiliza a energia do sol. Isso tudo é a química que estuda, não é? Então, e vocês sabem quem são os cientistas que estudam química? Quem foi o primeiro, hein? Assim, o cientista mais conhecido da química? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Ele é chamado de Antoine Lavoisier, um francês, né? Há muito tempo atrás, e ele é considerado o pai da química e um dos maiores cientistas da história. Você também pode pesquisar ali um pouquinho sobre a história desse cientista. E foi ele que disse uma frase que todo mundo já ouviu ou conhece, não é? Que é a seguinte, olhem aqui. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que será que ele quis dizer com essa frase, hein? Que na natureza as coisas, nada se cria do nada, né? Nada se perde também. As coisas se transformam. Às vezes, essa maçã, ela está aqui em forma de maçã, com o passar do tempo ela vai apodrecendo e vai se transformando e tudo que está aqui vai para o solo e acaba virando adubo para o solo, não é assim? E as coisas se transformam o tempo todo. E agora, pessoal, então eu quero que vocês observem aqui, eu trouxe um vídeo
que vai mostrar em câmera lenta como que as frutas, os legumes, eles numa fruteira vai apodrecendo com o passar dos dias. Então, uma câmera que ficou durante dias, né, numa posição e filmando o apodrecimento de vários legumes e frutas. Observe para vocês verem que interessante. Então, vocês observaram que bacana, não é? Que nós podemos observar ali o apodrecimento, como que as frutas e verduras vão secando, os legumes, né, vão ressecando, as sementes vão germinando, não é? É muito bacana de ver isso. Eu trouxe aqui agora uma imagem, olha só, de frutas e legumes apodrecidos, tá? Observem bem ali essas imagens de frutas e legumes bem apodrecidos, tá? E eu vou fazer umas perguntas para vocês aqui. Vocês acham que houve transformação nessas frutas e legumes que estão apodrecidos? Eu quero que você anote ali no seu caderno o seguinte, olhem aqui. Teve mudança de sabor? Vocês imaginem aquelas frutas podres. Acho que o sabor não é mais o mesmo, né? Teve mudança de cor? Teve mudança de cheiro? Você já sentiu o cheiro de uma fruta podre? Teve mudança na consistência e na textura dela e no brilho? Você acha que teve mudança? Vou voltar novamente aqui nas imagens. Olhem lá. Você acha que teve mudança de cor, textura, sabor, consistência? Você acha que sim? Então, anote aí no seu caderno, vou te dar um tempinho para que você anote que tipo de transformação que ocorreu aqui nas frutas e legumes que apodreceram. Então, você pensou aí nas mudanças que ocorreram, nas transformações no sabor, na cor, no cheiro, na consistência, textura e brilho dessas frutas e legumes apodrecidos? Perceberam isso? Anotaram aí? Então tá joia. Agora eu vou fazer um outro experimento aqui e também vocês vão verificar se houve transformação no sabor, na cor, no cheiro, em tudo, tá? Observem aqui o que eu vou fazer. Então, eu vou descascar uma banana aqui, vocês estão vendo? Ela está já meio apodrecida.
não é? Que nós já vimos. Mas agora eu vou picar essa banana, olha só, em pedaços, tá? Olha aqui. Vou picar a banana em pedaços. Observaram? E aí, agora eu quero que vocês pensem. Houve modificação aí no sabor da banana picada? Será que modificou? Houve modificação do cheiro? Da cor da banana modificou? Da textura, do brilho da banana? Só porque eu piquei ela se transformou, é claro. Mas houve mudança no sabor, na cor, no cheiro? O que você acha? Então, agora também escrevam ali o que você acha que aconteceu aqui com a banana. E aí, o que vocês acham? Houve transformação aqui quando nós picamos a banana? Vocês acham que houve mudanças de sabor, de cheiro, de consistência, de textura? Então, o que a gente pode concluir, não é? Vamos ver se vocês concordam aqui comigo. Vejam lá. O apodrecimento das frutas ou legumes é um exemplo de transformação, mas nós chamamos de transformação irreversível ou uma transformação química, porque a decomposição provoca a formação de novas substâncias químicas que alteram a cor, o cheiro, o gosto, textura, consistência dos materiais dos corpos. Não foi isso que você observou lá no apodrecimento das frutas? Mudou completamente o gosto, não é? Agora, quando eu cortei a banana aqui, ou a maçã também, né, que eu cortei aqui, vocês acham que mudou a cor, a consistência, o gosto, não é? Não, isso... Então, nós temos um outro tipo de transformação. Então, quando cortamos ou picamos as frutas e os legumes, não ocorre formação de novas substâncias, pois eles não perdem as suas características. Então, nesses casos, nós dizemos que é uma transformação física e às vezes é reversível, quer dizer que pode voltar a ser o que era antes. Observem aqui agora que eu vou mostrar para vocês outras transformações físicas e químicas que nós podemos experimentar ali. Eu trouxe aqui em forma de imagens para vocês observarem e me dizer se é uma transformação física ou uma transformação química. Olhem aqui. Observe agora aqui uma latinha, né, de refrigerante, por exemplo, e ela é amassada. O que você acha que é essa transformação? Ocorreu uma transformação, mas a latinha, ela deixou de ser o metal ali, alumínio? Não deixou, não é? Então, agora observe esse outro aqui, o papel. Quando nós pegamos uma folha de papel e amassamos, o papel deixou de ser papel? Também não, né? Se a gente quiser, a gente pode até desamassar. Então, é uma transformação reversível. Olha esse outro exemplo aqui. Colocamos a água no congelador. Ela resfriou, se transformou em gelo. Então, a água líquida se transformou em sólido. Essa é uma transformação também. O gelo pode derreter e voltar a ser líquida? Pode, não é? Então, essas três transformações que eu mostrei para vocês agora. O gelo, né, a água líquida que se transforma em gelo. O papel amassado e a latinha amassada, né, que são esses três exemplos de transformação, ela é uma transformação química ou uma transformação física? O que você acha ali? Então, anotem ali no seu caderno, já volto.
E aí, conseguiram? Então, podemos dizer que a água, quando colocada no congelador, ou quando amassamos uma folha de papel, ou quando amassamos uma latinha de refrigerante, são transformações. Fazemos transformações. E essas transformações, elas são transformações físicas e são reversíveis. Entenderam? Por quê? É possível que elas não perderam as propriedades, né? Continua sendo papel, continua sendo metal e continua sendo água, tá certo? Então, nós dizemos que é uma transformação física e é reversível. Compreenderam? Agora, eu vou fazer um outro experimento aqui para mostrar para vocês e vocês vão me dizer que tipo de transformação que vai acontecer, tá? Então, observe aqui como nós vamos fazer. Então, para esse experimento, nós vamos precisar de um potinho de plástico, uma esponja de aço, né, de lavar louça e um pouco de água. Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos pegar a esponja de aço e molhar um pouco, como se estivéssemos lá lavando a louça. Olha lá, molha, né? E a água lá no fundo um pouquinho, vocês estão percebendo? E vamos deixar ali a esponja de aço, né, durante ali um período de 2 ou 3 dias, tá? Vocês podem tampar, tá certo? Olha ali. Vocês podem fazer ali na sua casa depois e vamos observar o que vai acontecer, tá certo? O que você acha que vai acontecer? Anote ali no seu caderno e me diga se isso vai ser uma transformação física ou uma transformação química, tá certo? Então, você pode fazer esse experimento ali sempre com a ajuda de uma pessoa da sua família. Se você não tiver esponja de aço, você pode fazer com um prego também, ou um parafuso, qualquer objeto de ferro, tá? E colocar um desses objetos num frasco com água e aí observar o que vai acontecer. Nós precisamos dar uns dias ali, às vezes 2 dias, para observar o que vai acontecer, tá certo? E depois eu quero que você responda essa pergunta aqui, ó. Você acha que isso que vai acontecer ali com a esponja de aço é uma transformação química ou uma transformação física? Combinados assim? E eu tenho mais uma aqui, por último, para encerrar a aula de hoje. Tem mais uma transformação, um experimento para mostrar mais uma transformação. Observem aqui como eu vou fazer. Então, para esse experimento, nós vamos precisar de um pouquinho de leite e um pouco de vinagre, tá? Então, nesse copo aqui, tem um pouquinho de vinagre. E aqui um pouco de leite. Então, eu vou pegar um outro copo transparente, olha aqui. E vou colocar um pouco de leite, não muito, tá? E o vinagre. Observem aqui, observe, vou mexer. Olha só, vocês já devem estar percebendo, olha só. Conseguem perceber que ocorreu aqui uma transformação, olha só. No copo mesmo, né? Dá pra gente ver que formou grumos. Vocês estão vendo que a gente diz aí que talhou o leite, que coalhou, não é? Até vou pôr um pouquinho aqui nesse potinho para vocês verem que foi uma reação, olha só, não é? Perceberam ali como que talhou bastante, coalhou o leite. Quer dizer, houve aqui uma transformação, perceberam? Então, vocês observaram nesse experimento sobre transformação que o leite misturado com vinagre ocorre uma transformação. Mas essa transformação, olhem aqui, é uma transformação química ou é física? E você acha que essa transformação que aconteceu aqui com o leite, ela é reversível? Dá para voltar a ser o leite como era antes? Ou ela é irreversível? Não é possível fazer o leite voltar a ser como antes. O que você acha? Então, olha aqui, a resposta é que
o que aconteceu com o leite é uma transformação química irreversível. Não é possível, né, voltar aí a ser o leite como o original. Então, gente, terminando a aula de hoje, nós podemos então concluir o seguinte: prestem atenção aqui. Transformação química é uma mudança que leva à formação de novas substâncias. Pode ocorrer por meio da liberação de um gás, mudança de cor, de cheiro, de textura, liberação de espuma, né? Lembra lá naquela primeira experiência? E uma transformação física é uma mudança que não provoca alteração nas características químicas do material. Continua sendo a banana, continuou picada, continuou sendo a banana. A água, mesmo congelada, continuou sendo água. Então, eu vou dar 1 minuto aqui, um tempinho, para você copiar essa conclusão da aula de hoje. E depois eu trago a tarefa, tá bom? Já volto. E aí, conseguiram, então, copiar essa nossa conclusão do que é uma transformação química e uma transformação física? E aí, então, nós vamos para a tarefa de hoje, sobre transformações. Então, olha só, eu quero que você, com a supervisão de uma pessoa adulta ali da sua família, você realize 2 experimentos, que desses que nós mostramos aqui, você pode realizar 2. Um para demonstrar o que é uma transformação química e o outro para demonstrar o que é uma transformação física, tá certo? E daí você vai escrever no seu caderno um tipo de relatório explicando como foi, quais foram os materiais usados, como que você fez, o que aconteceu. Entendido qual é a tarefa? Vou dar 1 minuto aqui, um tempinho, para que você possa copiar a tarefa, tá bom? E aí, conseguiram então copiar essa tarefa? Entenderam qual é a tarefa? Vocês vão realizar 2 experimentos. Um para demonstrar o que é uma transformação química e o outro para mostrar o que é uma transformação física. E vocês vão anotar tudo na forma de um relatóriozinho, mostrando quais são os materiais, como que você fez e o resultado. Combinados assim? E sempre com a supervisão de uma pessoa adulta. Combinados? Então, pessoal, por hoje estamos chegando ao final da nossa aula. Vocês gostaram da aula? Fizemos muitos experimentos bem legais para entender, então, o que são misturas e transformações. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você.
Fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!